Você já viu algum grande ator brasileiro, algum youtuber famoso, ou um programa de TV de domingo à tarde falar sobre o que o Brasil faz com seus povos indígenas? Não? Pois é. Não falam porque não querem que você veja. Porque se visse, talvez você não conseguiria dormir em paz. Enquanto falam de futebol, novela e reality show, milhares de indígenas continuam sendo expulsos de suas terras, assassinados, silenciados. São povos inteiros vivendo em condições desumanas, enquanto o agronegócio lucra bilhões. São aldeias cercadas por fazendas ilegais, rios contaminados por mercúrio do garimpo, crianças morrendo por falta de atendimento médico, terras roubadas com aval do Estado. Você acha que a escravidão acabou? Para os povos originários, ela apenas mudou de forma. Hoje ela veste terno, usa crachá e assina documentos em Brasília. Hoje ela se esconde atrás de discursos de progresso e desenvolvimento, mas no fundo continua sendo a mesma máquina de moer vidas. Quando os portugueses chegaram aqui em 1500, havia mais de 1000 povos diferentes neste território. Eles não pediram para ser descobertos. Eles já estavam aqui, com suas línguas, suas crenças, suas florestas, seus modos de viver. Mas foram tratados como obstáculos a serem eliminados. E em pouco tempo, mais de 90% dessa população foi dizimada por doenças, escravização e massacres. Essa política de extermínio não é coisa do passado. Ela continua, agora de forma mais sofisticada, silenciosa e muitas vezes legalizada. A Fundação Nacional do Índio, FUNAI, foi criada para proteger, mas em muitos períodos serviu para esconder. Governos passaram e continuaram permitindo a invasão de terras, o avanço do agronegócio, os assassinatos de lideranças indígenas. O relatório Figueiredo de 1967 revelou crimes brutais cometidos por funcionários do próprio Estado brasileiro: tortura, morte, esterilização forçada. Um genocídio institucionalizado e até hoje impune. Nos últimos anos, com o aumento da retórica anti-indígena e a flexibilização de leis ambientais, o cerco se apertou. Povos isolados estão sendo encontrados e exterminados. A Amazônia é atacada por todos os lados e a luta por demarcação virou um campo de guerra. Mas no meio desse inferno, os povos indígenas continuam resistindo, com sabedoria ancestral, com coragem, com memória. E é isso que vamos revelar nesta série. Você sabia que hoje, em pleno século XXI, ainda existem tribos isoladas na Amazônia que nunca tiveram contato com a sociedade civilizada? Esses povos vivem sob a ameaça constante de invasão, não apenas de terras, mas de suas próprias existências. Se você os encontra, é porque eles já foram caçados, já viram suas terras invadidas por madeireiros, garimpeiros, grileiros, todos com a permissão tácita do governo e a indiferença da sociedade. Quando falamos dos povos indígenas no Brasil, não estamos falando apenas de uma luta por terras. Estamos falando da luta pela vida, pela dignidade, por algo que vai além do território físico. Estamos falando da luta pela sua alma, pela preservação de uma história que não pode ser apagada, não pode ser esquecida. E como eles vivem hoje? A vida cotidiana de um indígena brasileiro não é feita de novela, de Instagram ou de fantasia. A realidade que eles enfrentam é cruel. Vamos falar do que não se vê. No interior do Brasil, em regiões como o Xingu, no Mato Grosso, as aldeias indígenas estão sendo invadidas por fazendeiros, grileiros e garimpeiros. São homens e mulheres que, no lugar de cuidar de suas florestas e rios, agora lutam para proteger suas casas, suas famílias. Muitas vezes, o Estado está ausente, ou, quando está presente, a presença é uma promessa vazia. As leis que protegiam os povos indígenas têm sido enfraquecidas, enquanto os invasores ganham cada vez mais poder. Em muitos casos, os povos indígenas estão cercados por cercas invisíveis, construídas pelas mãos de uma máquina que desconhece a noção de humanidade. São aldeias sem acesso à saúde, sem escolas, sem alimentos básicos. Se um indígena se machuca, a chance de ele receber um atendimento médico adequado é mínima. E os hospitais, se é que existem, não possuem conhecimento sobre a medicina tradicional indígena.
aquela que os povos originários têm usado por séculos, que respeita os ritmos da natureza e o equilíbrio do corpo humano. E tudo isso é acompanhado por uma crescente onda de violência física e simbólica. Lançam bombas em suas aldeias, invadem suas terras com tratores, destroem suas casas, suas plantações. Mataram, como exemplo, o líder indígena Bruno Pereira e o jornalista Dom Phillips. E esses casos são apenas a ponta de um iceberg. Mas o que é mais devastador é que, ao contrário do que muitos pensam, a violência contra os indígenas não é apenas física. A violência mais cruel é o apagamento cultural. O ataque à memória, às tradições, à língua. A língua de muitos desses povos está desaparecendo. Não porque os indígenas a escolheram, mas porque, com a invasão das cidades, da modernidade, as crianças indígenas são forçadas a falar o português, enquanto a língua materna é ridicularizada, desvalorizada. A sabedoria ancestral, que um dia fez com que os povos indígenas vivessem em perfeita harmonia com a natureza, é constantemente ignorada, como se não fosse mais relevante. Mas eles continuam resistindo. Não é só uma luta pela terra, é uma luta pela identidade, por sua própria história, pela preservação de suas culturas que foram construídas milenarmente. É por isso que a resistência é tão poderosa. Eles não estão apenas pedindo por mais terra ou recursos. Eles estão pedindo respeito. Eles estão pedindo para que os olhem como seres humanos e não como fantasmas do passado, como obstáculos a serem ultrapassados. Eles pedem apenas a chance de viver em paz, de passar suas culturas para as novas gerações, de serem respeitados como os verdadeiros donos da terra. E o que podemos fazer? O mínimo é ouvir, enxergar e, quando possível, apoiar. Por muito tempo, essas vozes foram silenciadas. Agora, temos a chance de fazer com que se ouçam. Temos a responsabilidade de levantar essas histórias, de espalhá-las para além da terra, onde os povos indígenas vivem. Pois a luta deles não é apenas deles, é nossa também. A luta pelo reconhecimento de seus direitos é a luta pela verdadeira justiça no Brasil. Pois um país que não respeita seus primeiros habitantes não tem moral para falar de progresso, democracia ou humanidade. E eles sabem disso. Eles sabem que, apesar de todo o sofrimento, a única coisa que nunca poderá ser tirada deles é a sua identidade, a sua coragem, a sua luta. E isso é mais forte do que qualquer cercado, qualquer invasor, qualquer arma. Porque no fim é a memória do povo indígena que vai perdurar. Em um país onde a violência contra os povos indígenas não é apenas física, mas também política e social, a resistência indígena se tornou uma chama que se recusa a se apagar. Em cada canto do Brasil, da Amazônia, ao sul da terra e Yanomami aos Guaranis, os povos indígenas têm mostrado que sua luta não se resume à sobrevivência. Ela é, antes de tudo, uma afirmação de identidade e de direito. A resistência não é uma escolha, é uma necessidade. É uma necessidade para que as gerações futuras possam ainda conhecer suas línguas, suas músicas, suas danças, para que a medicina tradicional indígena, com seu profundo conhecimento das plantas e dos ciclos naturais, não seja perdida, e sim reconhecida como um tesouro que a humanidade precisa preservar. A resistência indígena não se resume a uma defesa pela terra. Ela vai muito além. Ela é uma forma de resistir ao apagamento da história, da cultura e da dignidade de um povo. Hoje, os indígenas não estão apenas reagindo à violência do presente, eles estão, sobretudo, construindo um futuro para si mesmos. E são muitos os exemplos dessa resistência. Um dos mais simbólicos é o movimento pela demarcação de terras indígenas. Para eles, a terra não é apenas um pedaço de solo, é a própria alma da sua existência. Demarcar terras indígenas não é uma simples questão de propriedade, é uma questão de preservação de vida e de cultura. Pois quando uma terra é invadida, o povo ali presente não perde apenas a sua casa, perde sua memória, suas raízes, a conexão com seus ancestrais. E como está a luta pela demarcação de terras hoje? Em tempos recentes, tem se intensificado a pressão do governo e do agronegócio
para reverter as demarcações realizadas, utilizando até mesmo o judiciário para enfraquecer os direitos dos povos indígenas. Mas com isso, aumentou também a organização e a união das lideranças indígenas, que não se deixam enganar pelas falácias de desenvolvimento e progresso. Eles sabem o que está em jogo. Sabem que, ao demarcar suas terras, estão, na verdade, fazendo o possível para garantir que a vida continue existindo como sempre foi. Para os povos indígenas, a luta é pela sobrevivência de um modo de viver, um modo que respeita o equilíbrio com a natureza, um modo que, se adotado, poderia ser a chave para o futuro sustentável de todos. O que está em jogo não é apenas a terra, mas a própria vida. Nos últimos anos, vimos muitos líderes indígenas como o cacique Raoni, a líder indígena Sônia Guajajara e o próprio Ailton Krenak se tornarem vozes cada vez mais proeminentes, não apenas dentro das comunidades indígenas, mas na sociedade brasileira como um todo. Seus discursos são contundentes, são um grito de alerta para o país, para o mundo. Mas mais do que palavras, suas ações refletem a força de um povo que, ao longo dos séculos, nunca se deixou submeter, mesmo diante das adversidades mais extremas. A resistência indígena também se manifesta nas mobilizações e protestos, nas lutas legais nos tribunais e nas estratégias políticas que buscam garantir seus direitos. Eles não estão mais na defensiva. Estão sim na linha de frente, buscando visibilidade para suas causas e pressionando para que suas vozes sejam ouvidas em um país onde, historicamente, foram ignoradas. Porém, essa luta não é fácil e é necessário que, mais do que nunca, todos nos unamos à causa. O grande desafio agora não é apenas a batalha legal ou territorial. O maior desafio é a invisibilidade. Porque, para muitos brasileiros, os povos indígenas são apenas parte do passado, ou estão tão distantes das grandes cidades que não causam impacto. Mas essa falta de conhecimento é, na verdade, uma das maiores formas de violência que eles enfrentam. A luta dos indígenas precisa ser entendida como uma luta de todos nós, pois, no fim das contas, o que está em jogo é a nossa própria humanidade. A sociedade brasileira precisa acordar e entender que a destruição das culturas indígenas e da Amazônia afeta a todos. A Amazônia, com sua biodiversidade única, é o pulmão do mundo. Não é só o Brasil que perde quando uma floresta é destruída, é toda a humanidade. E os indígenas, que são os guardiões dessa floresta, são a chave para a preservação não apenas de seus modos de vida, mas da nossa sobrevivência coletiva. A luta deles é a nossa luta. Nosso papel não é ser espectador, é ser aliado. A cada vez que alguém compartilha a história de um povo indígena, a cada vez que falamos sobre demarcação de terras, a cada vez que exigimos justiça para os indígenas mortos, estamos criando as bases para um futuro diferente, mais justo, mais equilibrado, mais sustentável. Esse é um futuro onde as vozes indígenas são ouvidas e suas terras são respeitadas. A resistência continua, mais forte do que nunca. E nós, que temos o privilégio de ouvir essas vozes e conhecer suas histórias, temos a responsabilidade de passar essa mensagem adiante. Pois, no fim, quando as últimas árvores forem derrubadas, quando os últimos rios forem contaminados, quando os últimos povos indígenas forem silenciados, será tarde demais para lamentar. A história do povo indígena brasileiro, marcada por séculos de luta e resistência, não é apenas uma memória do passado, mas um reflexo da força e da persistência que esses povos continuam a demonstrar no presente. É fácil cair na tentação de pensar que os tempos de resistência se limitaram ao período da colonização, ou mesmo à luta pela independência do Brasil. Mas a verdade é que, até hoje, as comunidades indígenas continuam enfrentando desafios profundos, não apenas pela preservação de suas terras, mas pela preservação de sua cultura, identidade e, acima de tudo, de sua liberdade. A luta indígena é uma constante reinvenção da resistência. Ao longo dos últimos anos, novos atores têm emergido, com jovens indígenas se tornando protagonistas de uma narrativa que antes era contada apenas pelos mais velhos.
Com o apoio das redes sociais, suas vozes têm se espalhado de maneira poderosa. Um exemplo disso são os ativistas digitais que têm utilizado plataformas como Instagram, Twitter e YouTube para chamar a atenção para as questões indígenas. Eles não falam mais apenas dentro das aldeias, mas para o mundo. Ao usarem essas ferramentas, conseguem transmitir suas mensagens com uma intensidade e alcance que nunca foram possíveis antes. Os guardiões da floresta, como muitos são chamados, entendem agora que sua luta não se resume apenas à demarcação de terras ou à preservação de seus modos de vida. A luta indígena se entrelaça com questões globais, como o aquecimento global, a biodiversidade e a justiça climática. Eles não estão apenas lutando contra a destruição de seus lares, estão lutando contra um sistema que coloca a exploração acima da sustentabilidade e do respeito à vida. O que está em jogo não é só a Amazônia, mas a sobrevivência do planeta como um todo. Jovens como Ailton Krenak, Sônia Guajajara e Raoni Metuktiri são apenas a ponta de um iceberg. Eles são os representantes de um movimento mais amplo, onde milhares de jovens indígenas ao redor do Brasil estão se levantando para afirmar que a história do Brasil não pode ser contada sem o reconhecimento do papel fundamental que os indígenas desempenham na manutenção do equilíbrio do país. Eles têm exigido mais do que a reparação das injustiças cometidas. Eles estão exigindo a reconstrução de uma relação mais justa e equilibrada com o Estado brasileiro, que historicamente os negligenciou. Hoje, as novas gerações indígenas não se limitam a lutar por seus direitos dentro dos seus territórios. Eles estão cada vez mais conectados com outras causas sociais. Os jovens indígenas sabem que, sem justiça para as comunidades indígenas, não haverá justiça para a sociedade como um todo. Eles estão dizendo em alto e bom som que os problemas do Brasil, como a violência, a desigualdade e a destruição ambiental, são questões indígenas, pois, de alguma forma, todo esse caos afeta diretamente suas terras e seu modo de vida. O Brasil precisa reconhecer a importância dos povos indígenas para a sua própria identidade. São os indígenas que, historicamente, têm guardado o conhecimento sobre como viver em harmonia com a natureza. A medicina tradicional indígena, que utiliza plantas e ervas para curar doenças, é um exemplo de uma sabedoria que deve ser preservada, não apenas para eles, mas para toda a humanidade. Se o Brasil entende que a saúde pública deve ser uma prioridade, deve também valorizar esses saberes ancestrais. Mas o que o futuro nos reserva? A resposta para essa pergunta depende de como a sociedade brasileira, como um todo, decide lidar com o presente. Será que vamos continuar ignorando os gritos de ajuda dos povos indígenas? Ou, finalmente, vamos reconhecer o que eles têm a oferecer? A sociedade brasileira precisa tomar uma decisão. Não podemos mais permitir que essas vozes sejam abafadas. Não podemos mais tolerar que seus direitos sejam violados, seus territórios invadidos e seus modos de vida ignorados. O futuro dos povos indígenas, então, não está apenas nas mãos deles, mas em todos nós. A luta indígena é uma luta que pertence a todos. Devemos aprender com a resistência, com a coragem e com a visão de futuro dos povos indígenas. Não se trata apenas de dar a eles voz. Trata-se de ouvir o que têm a dizer e agir com base no que aprendemos. A resistência indígena não é apenas uma questão de sobrevivência, mas de afirmação da vida. Eles nos ensinam a cada dia o verdadeiro significado de resistência. A história que eles continuam a escrever não é uma história de vitimismo, mas uma história de força, luta e superação. É uma história de um povo que nunca deixou de acreditar em sua própria identidade e em seu direito de existir. E essa história, longe de ser encerrada, continua a ser escrita todos os dias, nas aldeias e nas ruas, no coração de cada indígena que se recusa a ser silenciado. Porque, no fim, o que está em jogo não é apenas a luta pelo passado, mas pela construção de um futuro mais justo, mais humano e mais respeitoso. E nesse futuro, os povos indígenas devem ocupar o lugar que sempre mereceram, com a dignidade e o respeito que, até hoje, lhes foram negados. Enquanto a resistência indígena no Brasil se fortalece,
o papel das novas gerações se torna cada vez mais central na luta por direitos, dignidade e preservação da cultura. Se antes a resistência era silenciosa, confinada aos limites das aldeias e das terras demarcadas, hoje ela se expande para o cenário global. As gerações mais jovens de indígenas não estão mais apenas lutando por suas terras ou pela preservação da cultura tradicional, mas também pela sua visibilidade no mundo moderno, onde a informação e as tecnologias de comunicação podem ser poderosas aliadas. A globalização, com todas as suas complexidades, trouxe desafios, mas também oportunidades. Ao contrário de um passado onde os indígenas eram representados de maneira distorcida, invisíveis ou estigmatizados, a presença das novas gerações indígenas nas redes sociais tem mudado o paradigma. Instagram, Twitter, Facebook e YouTube tornaram-se ferramentas poderosas de luta. Para os jovens indígenas, esses espaços digitais são não apenas uma plataforma de expressão, mas também um campo de batalha por dignidade, onde eles podem se conectar com outras culturas e movimentos sociais, buscando solidariedade e amplificando suas vozes. A mobilização indígena online tem o poder de alcançar uma audiência mundial. Através de hashtags, campanhas e vídeos, os jovens indígenas têm conseguido chamar a atenção para os problemas que enfrentam, trazendo para o debate questões como a violência policial em territórios indígenas, a invasão de suas terras por fazendeiros e garimpeiros, a destruição ambiental e a exploração da mão de obra indígena. No entanto, essa mobilização não se limita ao território nacional. Ela busca dialogar com outros movimentos de direitos humanos ao redor do mundo, chamando atenção para as conexões entre a exploração do meio ambiente e a marginalização de povos indígenas. O poder da voz indígena digital. Hoje, os jovens indígenas são influenciadores de sua própria narrativa. São líderes de um movimento que tem as redes sociais como principal instrumento de mobilização. Sônia Guajajara, a primeira mulher indígena a se candidatar ao cargo de vice-presidência do Brasil, é um exemplo perfeito desse novo momento. Ela não é mais apenas uma líder indígena. Ela se tornou um símbolo de resistência e inspiração, não só no Brasil, mas internacionalmente. Sua voz, juntamente com de outros, faz com que as discussões sobre o Brasil e os povos indígenas sejam mais amplas e menos marginalizadas. Sônia e outros líderes estão usando o espaço digital para questionar os modelos tradicionais de poder e propor alternativas. Para além das redes sociais, os movimentos indígenas também têm se aliado a outras causas globais, como o movimento ambientalista. Isso é particularmente importante, pois a Amazônia e outras regiões de floresta tropical, que abrigam milhões de pessoas indígenas, são vistas por muitos como o pulmão do mundo. A preservação desses ecossistemas não é apenas uma questão ambiental, é uma questão de justiça social. As comunidades indígenas são as principais responsáveis pela conservação dessas terras, mas são também as mais afetadas pelos interesses econômicos que visam explorar esses territórios a qualquer custo. O Brasil e o mundo devem olhar para os povos indígenas de uma maneira diferente. Não apenas como vítimas do passado, mas como agentes ativos da mudança social e ambiental. Eles não querem ser vistos apenas como guardiões da natureza, mas como os líderes de uma revolução cultural que pode ensinar muito ao restante do mundo. A cultura indígena, com sua profunda conexão com a terra, oferece uma visão de vida mais equilibrada e sustentável, que se opõe ao modelo capitalista de exploração desenfreada. O que está em jogo aqui não é apenas o futuro das terras indígenas ou o futuro do Brasil. O que está em jogo é o futuro da humanidade. A destruição das florestas, o desmatamento e o avanço da exploração predatória não são problemas isolados. Eles afetam a todos nós. Portanto, quando defendemos os direitos dos povos indígenas, estamos, na verdade, defendendo um futuro mais justo, mais verde e mais solidário para todos. O que podemos aprender com a resistência indígena? Primeiramente, a resiliência. Os povos indígenas têm sido perseguidos, assassinados e suas terras invadidas por séculos, mas eles continuam a resistir.
Sua luta não é apenas pela sobrevivência, mas pela afirmação de suas culturas e pela defesa de um mundo melhor. Em segundo lugar, a solidariedade. A luta indígena não deve ser vista como um problema isolado, mas como parte de uma luta global por justiça, igualdade e preservação. Por fim, a sabedoria ancestral. Os indígenas têm séculos de conhecimento sobre como viver de forma sustentável e em harmonia com a natureza. Eles sabem que a verdadeira riqueza está no respeito pela terra e pelos seres vivos, e não no saque desenfreado dos recursos naturais. E agora? O futuro da resistência indígena está sendo escrito a cada dia, com a força e a coragem de quem já enfrentou tantas adversidades. Eles continuam a ser uma inspiração para todos nós, ensinando-nos que a luta por justiça nunca deve cessar. E talvez mais importante, nos lembrando de que, no final, todos somos responsáveis pelo futuro que construiremos. No horizonte da luta indígena no Brasil, a realidade não é simples. Há avanços, sim, mas também retrocessos significativos. À medida que as gerações mais jovens ganham voz e tomam o comando da resistência, a pergunta que se coloca é: o Brasil realmente está pronto para ouvir? E, mais importante, agir? Os populistas e os interesses corporativos seguem tentando apagar a história, marginalizar os direitos indígenas e continuar com práticas que desconsideram a humanidade desses povos. Contudo, essa resistência crescente, tanto interna quanto externamente, começa a fazer eco em todas as partes do mundo. A luta pela terra indígena deixou de ser um conflito local para se tornar uma questão global. Em um planeta cada vez mais devastado pela ganância e pela falta de consciência ambiental, a preservação das culturas indígenas de suas terras e suas sabedorias torna-se uma questão de sobrevivência, não só para os povos indígenas, mas para toda a humanidade. O que o futuro reserva? O futuro dos povos indígenas está profundamente ligado à capacidade de se manterem unidos, de preservar sua identidade e de fortalecer suas alianças, tanto dentro do Brasil quanto com organizações internacionais. No entanto, também dependerá de sua capacidade de se adaptar a novas realidades, como a globalização e as novas tecnologias, sem perder seus valores, suas raízes e seus conhecimentos ancestrais. O Brasil, como um todo, precisa fazer um exame de consciência. Enquanto a luta por direitos humanos e igualdade avança ao redor do mundo, o Brasil ainda padece de um enorme fosso entre as promessas de justiça e os direitos dos povos originários. As terras indígenas continuam sendo invadidas, as leis continuam sendo desrespeitadas, e os ataques aos defensores indígenas, como líderes e ativistas, aumentam. Os governantes têm ignorado suas demandas, e as políticas públicas voltadas para a educação, saúde e segurança dos povos indígenas continuam sendo insuficientes. Ainda assim, há esperança. Um exemplo claro disso são as mobilizações em todo o Brasil, onde indígenas, organizações sociais e até simpatizantes de outras culturas têm se unido para proteger as terras, exigir justiça e, mais importante, afirmar a sua existência, a sua cultura e os seus direitos. A luta pelo reconhecimento real e pelo futuro. As comunidades indígenas têm uma visão do futuro que é muito mais inclusiva e sustentável do que a que muitos ainda insistem em seguir. Eles sabem que o destino da Terra está profundamente entrelaçado com o respeito às suas culturas, à natureza e às suas formas de vida. É impossível falar de um futuro sustentável e justo para o Brasil sem incluir os povos indígenas no processo de construção desse futuro. Além disso, as novas gerações que crescem com acesso à educação e informações têm um papel fundamental em transformar a narrativa. É possível que o Brasil, em algum momento, abra os olhos para o valor real dos povos indígenas, não apenas como vítimas históricas, mas como agentes fundamentais na construção de um futuro que seja verdadeiramente justo para todos. Eles têm um conhecimento ancestral, uma visão de mundo que, se valorizada e respeitada, pode trazer soluções para problemas globais, como as mudanças climáticas, a escassez de recursos naturais e a degradação ambiental. A luta dos povos indígenas não é um fardo apenas para eles,
mas um fardo para toda a sociedade brasileira e, em última instância, para o mundo. Cada vez mais, é imprescindível que todos nós nos unamos a essa luta, não apenas por compaixão, mas pela consciência de que a preservação dos povos indígenas e de suas terras é uma questão de sobrevivência para todos. Os povos indígenas continuam a ser, até hoje, um símbolo de resiliência e resistência diante das adversidades. Com tudo o que enfrentaram ao longo da história, eles ainda estão de pé, ainda lutam e continuam a educar o mundo sobre o que é realmente importante: preservar a vida, respeitar a natureza e honrar a cultura. Por mais que as dificuldades ainda sejam grandes e a luta pareça não ter fim, é necessário lembrar: os indígenas têm uma história de resistência que data de séculos, e cada capítulo da sua luta é uma lição de coragem, dignidade e força. O futuro, assim como o presente, depende de nós, de todos nós, de como vamos tratar, respeitar e aprender com esses povos. Este não é apenas um chamado para reconhecer a história dos povos indígenas, é um chamado para agir para mudar o que está errado e para preservar o que é verdadeiramente importante: a dignidade humana e o respeito ao nosso planeta. Se você acredita que a resistência indígena e as histórias não contadas do Brasil merecem ser mais discutidas, inscreva-se no canal e não perca nosso próximo vídeo. Se você é apaixonado por histórias ocultas e transformadoras, aqui no Fronteiras trazemos sempre conteúdos profundos e reveladores. Até lá!